Meus amigos, vocês já conhecem esta moto? É a Royal Enfield Himalayan, uma trail com aparência retrô. No vídeo de hoje a gente vai te contar um pouco da história da marca, a mais antiga em produção ininterruptamente desde 1901. Vamos te falar todas as qualidades, o que não é tão bom nela, preço, vamos entender para que ela realmente serve. Enfim, vem comigo para te conhecer uma moto com aptidão trail e que também é muito utilizável no dia a dia. A Royal Enfield é uma marca que está produzindo motocicletas desde 1901, mas a história da companhia não inicia neste ano. Na verdade, inicia 10 anos antes, quando os fundadores começaram a produzir peças para máquina de costura, armamentos e também bicicletas em 1891. Sim, meus amigos, faz tempo pra caramba. Em 1899, eles produziram o primeiro veículo motorizado, era um quadriciclo, na verdade, e só em 1901 surgiu a primeira motocicleta. Inclusive, o slogan no início era Made Like a Gun, ou seja, eles queriam mostrar que, como eles eram fabricante de armas, eles também poderiam fazer uma motocicleta com altíssima precisão e altíssima qualidade. Como o próprio nome já sugere, essa aqui é uma marca de motos que surgiu na Inglaterra. A parte mais curiosa é que o nome, ele nasceu de um cliente. O primeiro cliente que comprava as peças de armas se chamava Royal Small Arms. E eles eram localizados em Enfield. E aí sim nasceu a Enfield Manufacturing Company. Outra curiosidade é que a primeira motocicleta deles era localizada com motor dianteiro, parecia uma bicicleta, tinha só 1,5 HP. Mas em 1909 eles projetaram, começaram a produzir a primeira moto com motor V-Twin, ou seja, 2 cilindros em V, exatamente o mesmo ano que a Harley Davidson. Pois é, só que o motor não era produzido por eles, era produzido por uma empresa suíça. Hoje a Royal Enfield é produzida na Índia, não está sendo mais produzida na Inglaterra desde o final da década de 60. Essa história começa em 55, quando a Madras, uma empresa indiana, resolve comprar sob licença, ou melhor, importou as motos para a Índia. Uns poucos anos depois, o próprio governo indiano solicitou a produção de motos para o exército deles, eles compraram importadas também e gostaram demais. No início dos anos 60, a Madras começa a produzir as motocicletas Enfield com licença, ou seja, elas vinham em kits e eram só montadas lá na Índia, e depois sim eles receberam uma fábrica completa. Bom, vocês podem ver que o estilo dessa moto é totalmente retrô, mas ela não é uma moto antiga. A Himalayan surgiu em 2016 e segue exatamente a filosofia da empresa. Motos mais robustas, motos com um estilo mais clássico, que é justamente o que os clientes da Royal Enfield buscam nesse tipo de motocicleta. Mas eu vou até dizer mais, meus amigos, enquanto a gente estava buscando uma moto dessas para gravar, nós conhecemos o grupo Remotors, que tem 3 unidades. Uma loja em Londrina, uma em Curitiba, onde surgiu o grupo inclusive, e agora uma em Porto Alegre. O que eu percebi é que a Royal Enfield e o grupo Remotors estão trabalhando numa proposta completamente diferente que vai muito mais do que a experiência ao pilotar a moto. Eles têm uma loja super completa, com um vestuário fantástico, muitos acessórios à venda, uma experiência super diferente do que tu encontra numa loja de motos. Afinal de contas, tu entra e é um ambiente muito mais informal, com sofás, onde tu não encontra vendedores sentados em mesas. Enfim, super legal, uma experiência que eu recomendo a todos fazerem um dia. Inclusive eu convido vocês a dar uma passada lá na loja e conhecer e entender o que eu estou falando. Talvez no vídeo, talvez com as minhas palavras não fique tão clara. Tem uma passadinha lá, eles têm todos os modelos à venda da Royal Enfield para test ride. Sim, tu pode pegar a moto e dar uma voltinha na quadra ali, dar uma voltinha um pouquinho mais longe para ver se realmente tu gosta da moto ou não.
mas eu garanto que a experiência na loja é algo impagável. Inclusive, para nos emprestar essa moto, eles fizeram uma entrega técnica exatamente igual a que eles fazem para um cliente quando compra a moto 0 km. Vou dizer para vocês que é super detalhada, muito bem explicada, mostrou todos os detalhes, os cuidados, tudo aquilo que tu precisa saber antes de levar a moto para casa. Agora, Gustavo, já que tu foi a pessoa que estava lá recebendo a entrega técnica, vem mostrar para nós as características dessa moto. E eu vou começar por um ponto diferente, Felipe, que é o painel, que me chamou muita atenção, porque é um painel muito completo. Ele tem marcador de velocidade em km por hora e milhas por hora, tem um computador de bordo bem completo com trip A, trip B, temperatura do motor, relógio, conta-giros, marcador de combustível, indicador de marcha, o indicador do ABS também está aqui. E aqui algo muito legal, ele tem um sistema de GPS que é ligado com um aplicativo da própria Royal Enfield no celular, onde ele te mostra para onde tu quer ir, obviamente, né? Ele vai te dar uma setinha aqui para a direita, para a esquerda, dizendo em quantos metros tu vai fazer a curva. Sensacional, ótimo para ti, não precisa colocar o celular aqui, deixar, né, o celular parado até para te roubarem. Então, um item incrível que ajuda muito e um painel super completo também. E como eu falei que ela tem freio ABS, bom, vamos falar então de freios. Aqui na frente ela tem um sistema de freio a disco com 300 mm e pinça com 2 pistões. Na traseira, ela tem outro sistema também de freio a disco com 240 mm e pinça com 1 pistão. Freio ABS na frente e atrás, e aqui atrás nós podemos desligar o sistema de freio ABS. Por quê? Como ela é uma moto trail e ela é feita para andar no off-road, desligando o sistema de freio ABS traseiro, tem um pouco mais de controle na hora da moto escorregar na terra e tal. Então, é um sistema que funciona muito bem, mas ao mesmo tempo também, para o off-road, é sempre bom desligar. E isso é um recurso que a gente costuma encontrar em motos muito mais caras. Por exemplo, as BMW GS têm também o recurso de desligar o ABS para usar em pisos mais escorregadios. O difícil de encontrar é nas suas principais concorrentes. Por exemplo, o XRE não tem esse recurso de desligar o ABS, né, para que tu possa usar tanto na cidade ou fora da cidade. Eu achei bem curioso. Outra coisa, características técnicas dela. Ela tem uma suspensão dianteira hidráulica, não é suspensão invertida, é uma suspensão normal com 200 mm, ou seja, é uma suspensão de curso longo. Inclusive tem um guarda-pó aqui para evitar que sujeiras entrem no amortecedor e estraguem ele. Na traseira é um monoamortecedor com um link aqui no meio, ele tem regulagem de pré-carga aqui por baixo, está numa posição bem fácil de acessar, na verdade, coisa que a gente não encontra em algumas motos às vezes. E ele tem um link também, o que significa que ele se ajusta ao curso da moto de acordo com a necessidade. A traseira tem um pouco menos de curso, 180 mm, mas ainda assim é curso suficiente para andar tanto na cidade quanto fora de estrada. Mas eu tenho certeza que vocês estão querendo saber o preço dessa moto. Bom, julho de 2022 ela está custando de tabela R$ 22.990, mais o frete. Bom, vai variar aí o frete de região para região. Aqui em Porto Alegre, como a gente está um pouquinho mais distante, mais no extremo sul do Brasil, o frete é um pouquinho maior. Em São Paulo, claro, ele vai ser um pouquinho menor. Agora, eu falei antes também da XRE. A sua principal concorrente custa R$ 700 a mais no preço de tabela. Porém, como eu já vi, o praticado aqui na região é bem mais do que isso. Diferente da Royal Enfield, que procura praticar o preço de tabela, preços mais justos. Afinal de contas, é justamente isso que a marca vem tentando trazer para o mercado. E já que eu citei um principal concorrente seu que tem um motor de 300 cilindradas, eu preciso falar do motor desta moto. Sim, ela tem um pouco mais de cilindrada, são 411, porém a potência é um pouquinho menor. Enquanto a XRE tem 25 cavalos, essa daqui tem 24,5. Na prática não é tanta diferença assim. Agora, um detalhe que muda bastante é com relação ao torque. São 32 Nm de torque, enquanto o da XRE está em mais ou menos 10 Nm a menos. Isso faz muita diferença na condução e nós vamos te mostrar no test ride. E ele é um motor relativamente simples, um único cilindro, um comando de válvulas, porém esse comando de válvulas ele é no cabeçote, ele não é com aquelas varetas embaixo, como era o motor da CG, por exemplo, aqueles motores mais antigos, até mesmo da Harley, que é um comando embaixo e comanda as válvulas através daquelas varetinhas que ficam do lado de fora. Ele é um motor refrigerado a óleo, tanto que ele tem esse radiadorzinho de óleo aqui na lateral para justamente aumentar a vida útil do componente. E ele é um motor que tem uma característica um pouco diferente. Normalmente nas motos a gente encontra pistões grandes e pouco curso. Por quê? Porque prioriza o alto giro.
Neste caso aqui, ela tem 86 milímetros de curso e 78 de diâmetro do pistão, ou seja, tem mais curso do que realmente o diâmetro do cilindro. Isso significa que ela tem muito mais torque em baixa rotação, que ela prioriza os baixos giros. E se vocês olharem o conta-giros dela, a faixa vermelha ali começa perto dos 7.000 RPM. Então realmente não é uma moto de alto giro. Vantagem disso, normalmente os componentes duram mais quando tu gira menos, quando tu exige menos rotação no motor, e também o consumo de combustível se torna menor. Aqui eu já vou adiantar um ponto muito importante. Meus amigos, a gente andou com essa moto e fez entre 32 e 39 km por litro. Sim, numa 400 cilindradas. E aqui vem um alerta importante, ela não é flex, só funciona com gasolina, mas ela está totalmente adaptada aos 27% de etanol que estão misturados ao nosso combustível aqui no Brasil. E inclusive as primeiras que vieram não tinham exatamente esta programação. Depois, a própria marca resolveu que iria atualizar o software que gerencia a injeção eletrônica para que trabalhasse com o nosso combustível, o que realmente ficou muito bom. Detalhe curioso, assim como a gente via em algumas motos mais antigas, ela sim tem injeção eletrônica, mas ela ainda tem afogador. Quando está muito frio, se tu precisar desse auxílio, tu aperta aqui o botãozinho e ele vai ajudar no aquecimento da moto, subindo um pouco a rotação, enriquecendo a mistura e tudo mais. Claro que, na maioria das vezes, tu nunca vai precisar disso. Agora, se tu mora no Rio Grande do Sul ou em algum outro lugar que fica realmente muito frio em determinados períodos do ano, talvez tu precise desse recurso. E um outro ponto muito importante para quem pretende viajar com essa moto é com relação à autonomia. O tanque tem pouco mais de 15 litros de capacidade, o que realmente dá uma autonomia enorme, em torno de 400 km para essa moto. Ela tem um marcador de reserva que começa a marcar em mais ou menos 5,5 litros. E aí ela tem uma curiosidade que, como o próprio Gustavo disse, a moto ele também tinha. A partir do momento que entrou na reserva, começa a marcar no painel quantos quilômetros tu já rodou a partir daquele momento. Então fica fácil de entender, né? Se tu está fazendo em torno de 30 km por litro ou um pouquinho mais, calcula que tu vai ter uns 150 km pela frente ainda. É uma distância bem interessante e difícil de ficar sem combustível. E as motos da Royal Enfield são conhecidas por serem motos robustas, sim, com essa aparência mais clássica, porém muito robusta que não costuma incomodar. Mesmo assim, eventualmente tu precisa de peças de reposição, como pastilha de freio, amortecedores, corrente, a relação, enfim, e outros componentes. A loja de Porto Alegre está completamente pronta para receber esse tipo de manutenção, inclusive a gente esteve lá, viu várias motos sendo ativadas, o que é muito bom, significa que muitos clientes estão comprando e eles estão preparando para entregar, mas também a gente viu os mecânicos trabalhando nas motos de conserto, de reparação, aquela revisão básica que é feita. Precisa fazer uma revisão com 500 km, é a primeira. E a gente viu assim, o equipamento que eles utilizam, até mesmo o medidor de óleo, ele é um medidor digital. Não é aquela coisa assim, vou colocar mais ou menos aqui ou mais ou menos ali. Não, é exatamente o que precisa para não ficar com óleo a menos, nem óleo demais, o que pode causar danos ao teu motor. E peças, Felipe? Bom, eles têm praticamente tudo, as peças de desgaste comum, tem tudo lá na loja. O que não tiver, em no máximo 10 dias estará disponível, o que eu realmente considero um número bom. Isso tudo eu considero muito importante, afinal de contas, apesar de ser uma marca que tem mais de 120 anos de história, aqui no Brasil ela chegou em 2017 e está vendendo bem pra caramba. Hoje é a quinta maior marca de motos vendidas, mas eles pretendem chegar até em terceiro no início do ano que vem. Vamos ver, eu acho que potencial eles têm. Os pneus dianteiros são 90/90 com uma roda de aro de 21 polegadas e na traseira a roda é 17, um pouquinho menor, porém o pneu é mais largo, ele é 120/90. Ele vem com pneus marca City, que é uma marca indiana, mas o recomendado, inclusive no manual, é que quando estiver aqui no Brasil tu troque por um pneu de marca Pirelli. Pneu, né, muito mais fácil de achar. Com as mesmas características, é um pneu de uso misto. Serve bem no asfalto, serve também bem na terra. E como toda boa moto trail, ela é altamente personalizável. Inclusive na loja de Porto Alegre tem todos os acessórios à venda que tu vai precisar para deixar a tua moto com a tua cara ou pronta para viajar. Ela já vem com este suporte aqui atrás que carrega até 7 kg de capacidade de bagagem, mas ela também vem com essas furações aqui para tu instalar uns alforjes, aquelas malinhas laterais para te colocar as tuas roupas e tudo mais quando for fazer uma viagem mais longa. Também vem com a opção de colocar um escapamento esportivo, como está instalado nessa moto, também tem protetores de punho, enfim, uma série de equipamentos legais.
Meus amigos, pensando nisso, pensando na quantidade de acessórios que eles oferecem na loja e também toda a experiência diferente, me ficou claro uma coisa, que eu fiquei realmente tentando entender durante um bom tempo. A Royal Enfield é muito mais do que uma moto com um ótimo custo-benefício. Ela é uma moto que oferece a experiência para quem quer realmente se sentir num ambiente acolhedor, para quem quer ter realmente a sua moto personalizada e que quer curtir o passeio. Não é simplesmente aquela moto para quem quer andar e não se incomodar, só um meio de transporte. Não, ela é muito mais do que isso. Essas características a gente encontra em motos muito mais premium, por exemplo, a Harley Davidson, BMW, Ducati e tudo mais. Porém, essa daqui acessível à classe média, o que é bem legal. Mas nem tudo são flores, né? Tem alguns itens, alguns probleminhas que o pessoal reclama de vez em quando, como por exemplo, nessa moto aqui, a altura do pezinho. Ele é muito alto, então ela não inclina tanto, então às vezes passa até um pouco de insegurança. Tem uma dica aqui bem legal, que até foi o Felipe que me mostrou. Agora aqui ela está bem reta, né? Mas eu posso levantar ela, puxar o pezinho para fora e colocar de volta. Daí ela deita um pouquinho mais, aí já fica mais seguro, pelo menos para mim, né? Não passa tanta insegurança assim. Outro probleminha, quando a gente está andando bastante com ela, começa a embaçar aqui essa parte de baixo do mostrador, tanto aqui no mostrador de velocidade quanto aqui no mostrador de combustível, né? Mas a Harley Davidson do Felipe também faz isso, tá? Só para deixar claro. Na verdade, toda a Harley Davidson acontece o mesmo problema. Logo que ela chegou no Brasil, ela teve o pessoal reclamava um pouco do funcionamento do motor, exatamente por causa do nosso combustível. Como o Felipe falou, ela teve um remapeamento da injeção eletrônica, né? Então isso tu pode chegar na concessionária e pedir que eles fazem, caso tu não tenha feito ainda na tua moto. Algumas pessoas também reclamam da coloração do escapamento, que ela começa a mudar de cor e começa a ficar um pouco manchado. Mas isso está no manual, inclusive, dela, dizendo que é assim mesmo. Como ele é de inox, ele vai mudar de cor ao longo do funcionamento da moto. E falando em manual, é muito legal, porque como o Felipe falou, ela é uma moto raiz mesmo. O manual ensina a tu regular a folga de válvula, regular a folga de vela, a tirar a roda. Tem vários itens interessantes no manual para quem realmente quer mexer na moto, né? Aquele cara que quer fazer a manutenção em casa, muitas vezes. E alguns problemas já não acontecem mais, como por exemplo, trincar a bolha, o pessoal reclamava. Vazamentos de óleo do motor, isso não acontece mais, né? Embora nas Harley Davidson continue acontecendo, né, Felipe? Não é verdade. E o pessoal ainda reclama um pouquinho do aquecimento do motor, né? Que por elas não ter refrigeração a água, esquenta muito nas pernas durante o uso na cidade. Mas isso é comum de qualquer moto que existe com esse motor aqui, né? Com esse tipo de motor, né? O harlista aqui sabe bem. Tá acostumado com isso. Agora, falando em motor, é muito importante fazer o amaciamento, tá? Eles passaram muito bem isso lá para nós, dizendo que até os 500 km não pode passar de 60 km por hora ou 3.000 RPM. Então esse é o primeiro amaciamento. Depois que é feita a troca do óleo, até os 2.000 km também não é para passar de 80 km por hora. Então é bem importante isso para a durabilidade do conjunto, né? Para ter uma moto sem problemas durante muito tempo. E uma característica dessa moto que eu achei bem interessante é ter dois paralamas. Tem um paralama aqui embaixo na roda e um paralama aqui em cima. Tá, mas peraí, quem é a principal concorrente dela? A XRE. A XRE não tem assim? É também assim, né? Mas a XRE parece mais o Jaspion, né? Essa aqui eu achei mais interessante. É um mosquito. Farol é com lâmpada halógena, assim como os piscas. E o restante da iluminação é todo em LED. O painel, inclusive, é muito bonito. E outra curiosidade interessante, essa é uma moto alta, tá? Meus amigos, tem 800 milímetros de altura do banco do motorista até o chão. Então, para pessoas de baixa estatura, talvez seja um pouquinho mais difícil de conduzir, mas média estatura para cima, tranquilaço. O Gustavo, com 1,70 m, pilotou ela sem problema nenhum. Inclusive, eu acho muito interessante falar também que, por ser monocilíndrica, ela vibra um pouquinho, mas tem vários pontos aqui que reduzem essa vibração. Tem contrapeso nos guidões, tem borracha onde tu apoia os pés, tanto para o piloto, né, quanto para o passageiro. Enfim, tem alguns outros calços aqui no meio que reduzem bastante essa característica do motor monocilíndrico. O quadro dela é de tipo berço duplo, ou seja, não é aquele quadro que prende direto no motor, mas isso dá muito mais resistência ao conjunto mecânico. E uma coisa que eu achei muito legal foi, na verdade, o conforto do banco. É um banco bem macio, com um tecido emborrachado aqui, que ajuda bastante em dias de chuva e também no verão não esquenta tanto. Mas aqui embaixo tem uma característica bem legal. Te lembra que a gente falou antes que ela é uma moto voltada para quem quer curtir o prazer de ter a moto efetivamente, tanto que o manual ensina a fazer algumas regulagens? Sim, meus amigos, vem com um jogo de ferramenta embaixo do banquinho do passageiro. Aqui embaixo do banco do motorista tem o filtro de ar e a bateria, que é de 8 amperes, mas esse aqui tu não vai precisar levantar, né? Dificilmente tu vai mexer na bateria e no filtro de ar.
Enfim, mostramos praticamente tudo da moto, agora eu convido vocês a dar uma volta para a gente ver se o conjunto é realmente interessante ou não. Então tá, pessoal, depois de alguns dias aqui com a moto, vou dar uma voltinha para mostrar para vocês. Acho muito legal quando começa isso aqui no GPS, muito bacana, painel muito completo, bater arranque. Vamos dar uma voltinha aí. Vocês estão vendo que eu tô numa estradinha de terra aqui, né? Bastante, alguns buracos, valetas e tal. Ela passa muito bem. Essa é uma das grandes vantagens da moto. Tu não sente nada. Ela é muito confortável, ela é muito gostosa. A suspensão copia muito bem o terreno. É impressionante, assim, sabe? Só assim, para fazer algumas manobras nesse tipo de terreno, ela é um pouquinho mais pesada. Aqui o guidão, aqui e tal, né? Mas mesmo assim ela vai muito bem. Eu vou entrar agora aqui um pouquinho no asfalto e depois eu volto aqui pra terra. Olha só, até uns 3.000 RPM ela tem muita força, muita força mesmo. Tu não precisa quase baixar a marcha, aqui eu tô de terceira marcha. Ela vai muito bem e ela não vibra tanto. Passou dos 3.000 RPM, bom, a vibração aumenta, mas daí é normal de uma moto 1 cilindro, né? Ainda mais uma moto 1 cilindro com 411 cilindradas. Então assim, se dá uma acelerada, eu tô de terceira, ó. Vou dar uma acelerada, ela vai muito bem mesmo. Muita força de baixo. E ela não é tão forte, ela tem um pouco mais de 20 e poucos cavalos, né? A embreagem é bem macia, o engate das marchas é bem preciso e macio também, e tem as marchas um pouco mais reduzidas mesmo, né? Exatamente para privilegiar todo esse torque que ela tem de baixa RPM. A posição de pilotagem é muito confortável, os pés estão na posição certa, aqui o guidão também, né? Bom, é uma trail, então ela é exatamente para isso, né? Para ser confortável. Vocês podem ver que acontece em todas é que andando com o tempo ela começa a embaçar aqui, ó, aqui embaixo. Isso aí em todas acontece isso, né? Mas aí se for ver lá na Harley do Felipe também acontece, né? É uma moto absurdamente mais cara. Aqui, ó, subida uma lomba, ó, de primeira, segunda, vai muito bem mesmo. E ela é super econômica, né? Ela faz mais de 30 km por litro. Ela é muito boa mesmo. Ela... Na estrada, isso, claro, né? Dá pra fazer aí com esse tanque aqui 300 km, 400 km, dependendo de como tu anda, né? Então, realmente, é uma moto que privilegia o conforto. É boa de andar na cidade porque tem torque em baixo RPM. Tem uma boa autonomia. Bom, voltamos aqui para a terra agora. E aqui sim é o habitat dela, né? Os pneus dela são feitos para isso. A suspensão é feita para isso, com bastante curso. Então aqui ela vai muito bem. Ela me impressiona até pelo preço dela, né? E agora eu vou entrar aqui num terreno um pouquinho mais complicado. Eu vou um pouquinho mais devagar e vou de pé aqui, ó. Pra vocês verem o quanto que ela copia aqui. Vai muito bem também. E ainda, se precisar, como ela tem ABS, né, para andar aqui na terra, tu pode desabilitar o ABS traseiro para utilizar mais o freio traseiro, né? Que nesse trajeto aqui é mais importante utilizar o freio traseiro do que o dianteiro. E aí tu fica sem o ABS, porque daí tu tem mais controle em cima da moto, né?
E aí, o que tu me diz? Cara, ela copia muito bem as irregularidades, ela é muito gostosa, ela passa muito fácil pelos buracos, muito fácil. Aprovada? Aprovada, ela é só um pouquinho pesada. Posso andar? Pode, vem. Vamos lá, meus amigos, vamos testar aqui a nossa Royal Enfield. Vamos ver, essa motinha promete, viu? Gostei do que eu vi até agora. Mas não adianta gostar de ver ela parada e não andando. Então, bora lá. Bom, as marchas são absurdamente curtas, né? Porque vocês viram, eu tô aqui, sei lá, 40 por hora, já tô em terceira marcha. Mas eu vou dizer que ela é um tratorzinho. Parece ter muita força de baixo. Conforto também. A suspensão dela é bem macia. Nossa, para andar aqui, gostei. Vou pegar aqui um pouco mais de off-road. O que eu achei aqui, ela é meio pesada, né? Então assim, é uma moto um pouco mais lenta. Por exemplo, em relação a uma Honda, a Honda é bem mais rápida que ela para fazer as manobras. Mas não demerita nada, porque assim, logo se acostuma. O engate das marchas é muito preciso. A embreagem é precisa também. Não é a embreagem mais macia que eu já dirigi, mas não é pesada, não cansa. Os freios dela são muito bons, tanto dianteiro quanto traseiro. Eu gostei, pelo menos, né? Agora vamos testar um pouquinho dessa força aqui, até porque eu tô descendo uma ladeira e vou subir agora. Definitivamente o desempenho não é o mais forte dela, mas para andar no trajeto que a gente está andando aqui, perfeita, simplesmente perfeita, gostei muito. Mas ela não é uma moto de alto desempenho, não é uma super esportiva, e nem esperava que fosse, né? Pelo preço também dela, pelo amor de Deus, se tu achasse que ia encontrar isso, tava comprando a moto errada. Agora nós vamos pegar uma trilhazinha mais pesada, então. Agora que o bicho pega. Gostei. Olha, motinho muito estável, muito confortável, fácil de domar, apesar de um pouco mais pesada. Ela não é uma moto difícil de guiar. Vou te dizer que qualquer uma pessoa sem experiência vai muito bem nessa motinha aqui. E o motor dela eu achei que não vibra. Eu já tive uma Falcon, ela vibrava bem mais do que isso. Então, poxa, gostei, mais do que aprovado. E aí? Cara, surpreendente. Olha, motinho com uma posição de pilotar muito boa, suspensão muito confortável, freios bons, um pouquinho pesada assim, mas nada que demerite ela, no sentido assim, eu senti o guidão um pouco mais firme, não é tão leve quanto o de uma Honda, mas ainda assim foi tranquilo, dá pra fazer um off-road um pouquinho mais pesado ali, pesado não, mas uma trilha um pouquinho mais complicada, né? Sem nenhuma dificuldade. Uma pessoa que não tem experiência com uma moto dessas vai muito bem também. Mas e aí, Gustavo? Depois do teu test ride, inclusive tu usou ela um pouco mais que eu, pegou uma estrada também. O que tu achou dessa moto? Qual é a tua conclusão? Ela me surpreendeu, eu não achei que ela seria tão boa, sabe? Tipo, ela anda bem, tem bastante força de baixa, ela tem uma posição de pilotagem muito confortável, a suspensão é ótima para passar nos buracos aqui da cidade, ela nem sabe que tem buraco na cidade, na verdade. Passa muito bem, gostei bastante disso. Acho que ela vibra um pouquinho mais na estrada, assim, a uns 110 por hora, ela tem uma vibração um pouco maior do que eu gostaria, mas características de um cilindro, né? Quem está acostumado com moto um cilindro
Acho que não vai estranhar tanto assim. Eu não cheguei a pegar a estrada como tu pegou, mas eu andei um pouco com o giro ali simulando uma condição de estrada e eu posso dizer que em relação à minha Falcon, que tinha uma cilindrada muito parecida e uma proposta parecida com essa moto também, ela vibra bem menos. Então, eu que estou mais acostumado com 4 cilindros, acho que vibra um pouco mais, mas de novo, quem está acostumado, acho que não vai sentir tanta diferença assim. Me surpreendeu, Felipe, me surpreendeu bastante. Achei ela um pouquinho mais pesada, tá? Porque ela tem 191 quilos, né? Com todos os fluidos, então ela é um pouco mais pesada do que eu gostaria, mas mas ainda assim ela é fácil de levar no dia a dia. Eu gostei muito da posição de pilotagem dela. Realmente eu fiquei muito confortável. Eu sentei, assim, numa posição perfeita para mim. Eu acho que uma pessoa um pouquinho mais baixa vai ter um pouquinho de dificuldade de colocar o pé no chão, mas como eu mesmo disse... Mas eu tenho 10 centímetros a menos que tu e eu coloco bem o pé no chão. Pois é, então assim, ela realmente me surpreendeu nesse ponto. Tem algumas outras motos trail de marcas premium que eu não fico numa posição tão confortável quanto essa. Agora a pessoa tem que lembrar, né, que ela é uma moto com motor pequeno, né, com uma moto de média cilindrada, então não dá para comparar com... Não dá. É injusto comparar com uma GS 1200, né? Não tem como. Mas se for comparar com uma XRE 300, por exemplo, a experiência de andar nela é muito mais legal do que andar numa XRE. XRE é aquela moto assim do bacana, Honda, né, durabilidade alta, tudo, mas é aquela moto do cara que quer andar para um lado para o outro, tal. Não tem essa experiência aqui. Não, na verdade, o cara que quer ir para um lugar para outro precisa de um meio de locomoção. Essa daqui te oferece aquela liberdade para tu realmente pegar um vento na cara, sentir todo o prazer que uma moto tem a te oferecer. São perfis diferentes. São perfis totalmente diferentes. O preço é parecido, a ideia é parecida, mas o perfil do usuário é diferente. Mas o que eu mais gostei mesmo, isso, olha, cara, me chamou muita atenção, foi a experiência na loja. Essa loja aqui de Porto Alegre, olha, foi sensacional. Eu já tive esse tipo de experiência nas lojas da Harley, mas, poxa vida, essa moto aqui custa 5 vezes menos que uma Harley Davidson. Até eu gostei, eu queria comprar uma camisa daquelas. Incrível, né? E aí, meus amigos, gostaram dessa moto? Já conheciam a Royal Enfield? Não conhece? Eu recomendo vocês darem uma passadinha lá e conhecer de perto. Te garanto que ela vai te surpreender. É isso aí, valeu, pessoal. Valeu. Meus amigos, vocês conhecem a Royal Enfield? Aí me cagou tudo, né? Eu tava com o negócio pronto aqui na cabeça, ele mudou. Não, porque eu falo o nome dela. Moto mais antiga em produção. Ai, mãe do céu. Aê! Até quem pensa alguma coisa. O painel. Ai, Jesus, Maria. Peraí que vai sair, calma. Cala a boca, Pia. Eu achei que tá batendo o carro. Eu achei que ia dobrar mais. Não, ia parar aqui na frente. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.